As Batalhas dos Guararapes. Quem chega ao município de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, vê logo na entrada uma placa que diz: "A pátria nasceu aqui". Essa frase refere-se a dois eventos muito importantes lá ocorridos, nos dias 19 de abril de 1648 e 19 de fevereiro de 1649. É um tanto bairrista, meio presunçosa, mas faz sentido. Tem um bom fundo de verdade. Nessas datas, no Morro dos Guararapes, que fica a pouco mais de 13 quilômetros do centro do Recife, houve duas grandes batalhas entre europeus e pernambucanos, nas quais esteve em jogo nada menos do que o futuro do Brasil. O resultado das duas foi surpreendente e muito importante para a manutenção da integridade do território nacional. Na próxima meia hora vamos contar resumidamente por que e como foi a invasão holandesa a Pernambuco. Vamos tratar de alguns personagens que fizeram parte dessa passagem histórica interessantíssima. E vamos falar sobre as tais batalhas, especificamente, o que nelas aconteceu e o que houve depois delas. Meu nome é Paulo Santos de Oliveira, sou escritor, autor dos romances A Noiva da Revolução, sobre a Revolução Pernambucana de 1817, e O General das Massas, sobre Abreu e Lima, ambos disponíveis na Amazon Books. Também escrevi Pernambuco, História e Personagens, que é uma coletânea de 65 pequenas biografias de figuras desse estado, compondo um painel do que mais importante aconteceu aqui durante 5 séculos, e o álbum de história em quadrinhos 1817, Amor e Revolução, ambos publicados pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco. A gravação, mixagem e edição desse trabalho são de Thelma Cristóvão, a trilha sonora de Túlio Falcão e a produção de Beatriz Arcoverde, com apoio da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e recursos providos pela Lei Aldir Blanc. O negócio do açúcar. Se você quiser saber quando e onde teve início o processo que resultou na invasão holandesa a Pernambuco, eu posso lhe dizer. Foi exatamente no dia 4 de agosto de 1578, no Marrocos, norte da África. Naquele local e naquela data, um jovem e belo rei de Portugal chamado Dom Sebastião, cujo apelido era O Desejado, meteu-se numa grande batalha contra os muçulmanos, no lugar chamado Alcácer Quibir, que significa grande fortaleza em árabe. Dom Sebastião organizaram um exército de 20 mil homens que custaram uma fortuna aos cofres lusos e foram enfrentar o sultão Muley Molucco, um turco que avançava com suas tropas em direção à Europa pelas areias africanas. O objetivo dele era barrar a marcha desse otomano, além de exaltar a glória do cristianismo, a glória de Portugal e a sua própria glória, é claro. Mas foi derrotado e seu corpo desapareceu misteriosamente no calor da batalha. Daí nasceu o sebastianismo, a crença de que Dom Sebastião voltaria montado no seu cavalo branco para acabar com as injustiças do mundo. Uma lenda que se manteria viva durante séculos em Portugal e no Brasil. Essa derrota teve muitas consequências ruins para Portugal, tais como o prejuízo econômico e a morte de milhares de jovens. Mas a pior foi que, como o desejado ainda era solteiro e sem filhos, com seu sumiço, o reino ficou sem rei. Até que, em 1580, a coroa lusitana foi parar na cabeça de um primo dele, Filipe II, o imperador da Espanha. Aí começou a encrenca para o lado de Pernambuco. O
fato é que a Espanha Católica estava metida numa guerra ferocíssima com a Federação dos Países Baixos, composta por 7 pequenas nações protestantes do norte da Europa, entre as quais a Holanda. Esse conflito entre as duas maiores potências europeias iniciou em 1568 e durou 80 anos, estendendo-se por 4 continentes: África, Ásia, Europa e América, podendo ser considerado a Primeira Guerra Mundial. E os pernambucanos ficaram bem no meio dela. Ora, naquela época, essa capitania era a província mais rica de Portugal e a maior produtora de açúcar do mundo. Ela chegava a exportar 35 mil caixas de 300 quilos por ano. E esse produto custava tão caro na Europa que só podia ser consumido por gente muito rica. Na Inglaterra, por exemplo, virou ostentação ter cárie nos dentes. E até mesmo a Rainha Elizabeth exibia com orgulho uma dentadura toda estragada. Olinda, a capital pernambucana, ganhou os apelidos de Cabeça do Brasil e de Pequena Lisboa nessa época, porque era riquíssima. Segundo um cronista de então, Frei Manuel do Salvador, abre aspas, em Olinda eram tantas as joias com as quais as mulheres se adornavam que pareciam chovidas em suas gargantas e cabeças as pérolas, os rubis, as esmeraldas e os diamantes. O fausto e o aparato das casas era excessivo, e o açúcar era tanto que não havia embarcações para carregá-lo. Fecha aspas. O problema é que o negócio do açúcar em Pernambuco estava intimamente associado à Holanda. Eram os capitalistas holandeses que financiavam a fabricação desse produto e eram os comerciantes de lá que o distribuíam pela Europa. Nessa capitania havia então 121 engenhos correntes e moentes, e só em Amsterdã contavam-se em 26 refinarias trabalhando com açúcar importado de lá. Mas quando Portugal e, consequentemente, o Brasil ficou sob domínio espanhol, essa operação foi encerrada. Em resposta, os flamengos criaram a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa multinacional com sede em Amsterdã, na Holanda, cuja finalidade era capturar e explorar economicamente todas as possessões portuguesas e espanholas nas Américas e na África. A começar pelo Nordeste brasileiro. A Guerra Velha. A primeira tentativa de invasão foi na Bahia. Com 3.000 homens, os flamengos tomaram Salvador em 1624. Mas foram expulsos por 12.000 espanhóis enviados para lá no ano seguinte, numa frota de 50 navios comandada por Dom Francisco de Toledo Osório. Aí, em 1630, eles desembarcaram 7.000 soldados em Pernambuco, na praia de Pau Amarelo, ao norte de Olinda, e de saída venceram todos os combates. Porém, logo tiveram outra grande decepção. O fato é que, sendo donos do melhor exército e da melhor marinha do mundo, os holandeses achavam que conquistariam tudo aqui com facilidade. Ocupariam as povoações litorâneas rapidamente, bloqueariam a navegação local e o povo da terra, sem contato com Portugal e a Espanha, seria obrigado a aceitar o seu domínio. Só que se enganaram. A resistência, chefiada pelo capitão-mor Matias de Albuquerque, neto do primeiro donatário da capitania, Duarte Coelho Pereira, foi feroz.
invasores logo tomaram a capital, Olinda, mas por ser uma cidade aberta, muito difícil de defender no ataque, eles puseram fogo nela e se arrancharam num pequeno vilarejo portuário, onde hoje fica o bairro do Recife Antigo. Aí não conseguiram mais sair de lá. Matias de Albuquerque montou seu quartel-general no Arraial do Bom Jesus, o atual Sítio da Trindade, em Casa Amarela, e conseguiu deixá-los espremidos na areia da praia, restritos à beira-mar, como se fossem caranguejos. Ora, tudo aqui era coberto de matas naquela época, e quando os europeus tentavam atravessá-las para chegar nos engenhos que ficavam no interior, eram emboscados. As flechas dos índios comandados por Felipe Camarão, o Poti, e as balas de mosquete de atiradores ocultos na vegetação matavam-nos sem que eles vissem sequer quem estava atirando. Um oficial holandês escreveu num relatório que, abre aspas, os portugueses moram nos matos, como lobisomens, e os nossos, sendo apanhados desprevenidos, raramente escapam às suas garras. Fecha aspas. E assim os flamengos ficaram encurralados por 2 anos, vivendo amontoados no Recife, uma nesga de terra pantanosa, insalubre, onde não havia sequer um poço de água potável, passando fome e adoecendo. Impedidos de se aprovisionar de alimentos frescos e dependendo apenas do pão duro, os chamados brotes, da cerveja e da carne de porco salgada que vinham de navio da Europa, eles sofriam muito com a fome e as doenças tropicais, para as quais não conheciam tratamento. As febres os faziam delirar e as disenterias a defecar sangue. Por falta de vitamina C, o escorbuto inchava suas gengivas, os dentes caíam e muitos padeciam de uma cegueira noturna que os impedia de enxergar até a chama de uma vela já lhes queimando as pestanas. Porém, se eles tentavam catar ao menos alguns limões, laranjas e cajus que estavam à vista, algumas dezenas de metros adiante, morriam. Essa situação perdurou até o brasileiro Domingos Fernandes Calabar mudar de lado em 1632. Calabar lutou sob o comando de Matias de Albuquerque. Foi até ferido em combate, mas era mestiço, filho de um português com a negra da terra, ou seja, uma mulher indígena, e por mais que desse provas da sua coragem e de uma extraordinária capacidade militar, o seu valor não era reconhecido pelo aristocrata português. Aí, ele virou a casaca. Os flamengos lhe deram prestígio, a patente de capitão e, guiados por eles, começaram a virar o jogo. Nem mesmo a entrada na luta de Henrique Dias, um negro liberto, muito valente, à frente de uma tropa de homens da sua cor, impediu a derrota de Matias. Em junho de 1635, o Arraial do Bom Jesus foi finalmente capturado. Aí, o capitão Mó fez uma coisa muito louca. Ele decretou simplesmente que todos os moradores de Pernambuco se retirassem, que fossem embora daqui. Quem ficasse seria considerado traidor. Em função desse decreto,
metade dos engenhos da capitania foi então abandonada. E cerca de 8.000 pessoas, homens e mulheres, jovens e velhos, seguiram o português a pé, numa jornada duríssima. Como se ele fosse um novo Moisés, tirando os pernambucanos do cativeiro e os levando para uma nova terra prometida. Nesse caso, a Bahia. Muita gente, porém, desobedeceu a sua ordem e ficou, como, por exemplo, Ana Paz, a jovem senhora do engenho Casaforte. Ana foi uma mulher extraordinária. Tinha apenas 17 anos quando seu marido, muito mais velho que ela, morreu combatendo os holandeses. Mas a garota, sozinha, conseguiu não só manter seu engenho funcionando, como também muito produtivo durante vários anos, em meio à guerra e enfrentando o machismo vigente na época. Ela também teve um caso de amor livre e apaixonado com o tenente André Vidal de Negreiros, enfrentando, dessa vez, os preconceitos morais e religiosos. Mas, quando André partiu para a Bahia, seguindo seu comandante, Matias, ela se recusou a ir com ele. Preferiu ficar com seu engenho e a sua liberdade. A caminho de Salvador, passando por Porto Calvo, em Alagoas, Matias de Albuquerque ainda teve a sorte de esbarrar no seu maior desafeto, Calabar, que estava lá por acaso. Aí o prendeu e mandou executar imediatamente. Dois anos depois chegou o conde alemão Maurício de Nassau e teve início um dos episódios políticos, sociais e culturais mais interessantes da história do Brasil. O tempo de Nassau. Nassau arribou em 1637, 7 anos após o início da chamada Guerra Velha, que foi o período da resistência comandada principalmente por Matias de Albuquerque, e governou por 7 anos apenas, de 1637 a 1644. Mas foram 7 anos incríveis. O conde era membro de uma das famílias mais nobres e mais ricas da Europa. Porém, tinha 12 irmãos, só do primeiro casamento do pai. Aí, querendo construir para si um belo palácio na cidade de Haia, na Holanda, ao custo de 500.000 florins, precisou ganhar dinheiro para isso. Então, foi trabalhar para a Companhia das Índias Ocidentais, aquela multinacional criada para se apoderar de tudo que pertencesse aos espanhóis e aos portugueses na África e nas Américas. Por 5 anos, ele deveria ser governador, almirante e capitão-general nos domínios da empresa, ganhando 22.000 florins anuais, mais 2% de tudo que houvesse nos porões das naus inimigas apresadas no Atlântico. Além, é claro, do que fosse arrecadado por fora, em presentes dos seus governados. Ou seja, subornos, corrupções, etc, etc. E em negócios particulares, legais ou não tão legais assim. Quando chegou, Nassau tinha 33 anos de idade, já era um soldado experiente
e suas primeiras ações foram na área militar. Ele acabou de expulsar as tropas portuguesas e espanholas das Alagoas, seu último reduto em Pernambuco, e depois incorporou Sergipe, o Ceará e o Maranhão ao território flamengo. Tentou ainda ocupar a Bahia, sem sucesso mais uma vez, porque não dispunha de tropas suficientes, mas confirmou sua autoridade no campo das armas quando repeliu o ataque de uma grande armada espanhola, comandada pelo Conde da Torre em 1640. Nassau, enfim, veio encher os bolsos no Brasil. No entanto, sendo um sujeito muito educado, muito fino, muito inteligente, acabou se apaixonando por essa terra quente, úmida, colorida, sensual, que ele chamou de o país mais belo do mundo, numa carta que enviou à direção da Companhia das Índias. E fez um governo extraordinário, com intervenções até no meio ambiente e nos direitos humanos. Ele interditou, por exemplo, a derrubada de árvores frutíferas, proibiu que as pessoas escravizadas fossem marcadas com ferro em brasa e protegeu a comunidade judaica, que era perseguida tanto pelos católicos quanto pelos protestantes. Também construiu 2 palácios, 2 grandes pontes no rio Capibaribe, um jardim zoobotânico e uma cidade inteira, a moderna Mauricéia, que ficava onde é hoje o bairro de São José, no Recife. Ela era cortada por canais, como Amsterdã, e tinha até serviços de bombeiros e de coleta de lixo, coisas nem sequer imaginadas até então por essas bandas. E ainda trouxe da Holanda uma trupe de cientistas para estudar esse admirável mundo novo e de pintores para registrá-lo nas suas telas. Nassau reuniu em volta de si um grupo de gente instruída como nunca antes se vira aqui. E nessa corte brilhou a pernambucana Ana Paz, que acabou se casando com o holandês, o capitão Charles Tourlon, chefe da guarda de Nassau. Enquanto isso, o antigo amor de Ana, André Vidal de Negreiros, além de outros capitães como Felipe Camarão e Henrique Dias, que estavam asilados na Bahia, viraram campanhistas, ou seja, guerrilheiros que faziam entradas e correrias em Pernambuco. Eles abriam caminho nas matas fechadas, à frente de pequenos destacamentos, e atacavam engenhos e canaviais de surpresa, prejudicando a produção de açúcar. Mas nada que atrapalhasse muito o bom governo de Nassau, que era respeitadíssimo. Aí, em 1640, um acontecimento na Europa acabou com a relativa paz que reinava por aqui. Portugal se libertou da Espanha, voltou a ser aliado da Holanda e gerou impasse. A Companhia das Índias deveria se retirar do Brasil e devolver o que havia conquistado à custa de tanta luta? Ou os portugueses deveriam se resignar e aceitar o prejuízo? O interessante é que em ambos os países havia gente contra e a favor dessas alternativas. Em Portugal, pessoas muito influentes, como o padre Antônio Vieira, defendiam a entrega do Nordeste brasileiro aos flamengos, em troca de dinheiro e de apoio militar contra a Espanha, a vizinha poderosa que queria tomar o pequeno país de volta. Mas alguns patriotas, apelidados de valentões, chamavam Vieira de Judas do Brasil e diziam que, sem a grande colônia lusa intacta, o soberano português, Dom João IV, não seria rei de nada. Já na Holanda,
muitos comerciantes queriam a saída da Companhia das Índias do Brasil, em troca do direito de livre comércio. Aí, segundo eles, só haveria lucros, sem necessidade de grandes investimentos por lá. Mas o pessoal da companhia, que pusera muito dinheiro naquele negócio, queria a permanência naturalmente. E esse vai não podia durar muito tempo. A restauração pernambucana. O bicho pegou porque os holandeses tomaram um grande prejuízo quando a paz com os portugueses foi restabelecida. Aí eles ficaram impedidos de apresar as naus que partiam carregadas de açúcar do Rio de Janeiro e da Bahia para a Europa, usando sua marinha, que era a melhor do mundo. Como, até então, a produção dos engenhos pernambucanos ainda não se recuperara da guerra, as cargas desses navios eram a maior fonte de renda da Companhia das Índias. E, sem ela, a empresa passou a operar no vermelho. Em consequência, Nassau, um aristocrata finíssimo que nunca em toda a sua vida conjugara o verbo economizar e que gostava muito de construir cidades e palácios, foi chutado do emprego em 1644. Os pernambucanos ainda fizeram muitas petições rogando pela permanência dele. Os judeus se ofereceram para pagar suas despesas, mas não houve jeito. E o alemão partiu, levando com ele, além do dinheiro que ganhou honestamente ou não, uma senhora bagagem. Nos porões dos navios que o transportaram para a Europa, havia animais vivos empalhados, coleções de insetos e de vegetais, móveis, pinturas, madeiras, cavalos, conchas, etc, 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 num valor calculado em 2.600.000 florins. Ou seja, somente com essa equipagem, ele poderia pagar 5 palácios, como que estava construindo, em Haia, e ainda sobrariam 100.000 florins. Já os produtores de açúcar de Pernambuco, pelo contrário, ficaram numa situação muito ruim, porque, na ausência de Nassau, que os protegia da ganância da Companhia das Índias, a empresa começou a arrochá-los. Quem não podia saldar seus débitos, com juros de 40% ao ano, perdia suas propriedades e ia para a cadeia, misturado com criminosos comuns. Aí criou-se um clima de terror e entrou em cena a figura de João Fernandes Vieira. João nascera na Ilha da Madeira, filho de um ladrão degredado e de uma moça apelidada de A Benfeitinha, e chegara em Pernambuco ainda menino, muito pobre, com a mão na frente e outra atrás. Sendo, porém, um sujeito arrojado e espertíssimo, metera-se num monte de negócios duvidosos, subornando inclusive o próprio Nassau, e se transformara no português mais rico da capitania. Aí, quando se viu correndo o risco de ser preso e de perder tudo que tinha, lançou-se na empreitada mais temerária da sua vida. Ele convocou os outros proprietários ameaçados para juntos expulsarem os flamengos daqui. Muito astutamente, João chamou também o povão, que era muito católico, para pelejar em nome da fé. Eles livrariam o Brasil dos heréticos, ou seja, dos holandeses protestantes, numa guerra da liberdade divina. Por fim, convidou André Vidal, Henrique Dias, Camarão e outros soldados experientes que estavam exilados na Bahia a se juntarem a ele.
André Vidal, aliás, outro personagem de origem humilde, filho de um pobre carpinteiro paraibano, tornara-se, nesse entretempo, um líder político respeitado, capaz de peitar o próprio rei de Portugal. O fato é que Dom João IV estava numa situação delicada após conduzir a libertação do seu reino do domínio espanhol e vacilava em apoiar os pernambucanos rebeldes com medo de desagradar a Holanda, a única nação europeia que lhe dava suporte. Então Vidal o pressionava e ameaçava. Ele chegou a escrever para o rei que, abre aspas, com o encarecimento dos aflitos, mas não dos medrosos, pedimos a vossa majestade que nos acuda com brevidade e não nos obrigue a buscar em outro príncipe católico o que esperamos de vossa majestade. Fecha aspas. Dom João, porém, não o atendeu. E os pernambucanos, com tropas improvisadas e mal equipadas, tiveram de ir sozinhos à luta contra os flamengos, donos do melhor exército e da melhor marinha do mundo. A primeira batalha foi travada no Morro das Tabocas, distrito de Santo Antão, no dia 3 de agosto de 1645. E a segunda, no dia 17 do mesmo mês, no engenho Casa Forte, que pertencia a Ana Paz. Nas duas vezes, os guerreiros da terra foram vitoriosos. E, na segunda, a propriedade de Ana foi totalmente incendiada e destruída. Não passou 3 meses e os flamengos voltaram a ficar restritos à beira-mar, de novo sitiados no Recife, em Itamaracá e na ilha de Fernando de Noronha, tal como nos primeiros tempos da Guerra Velha. Essa Guerra Nova, que seria chamada adiante de Restauração Pernambucana, duraria 9 anos, e as 2 maiores batalhas desse período, decisivas para o destino do Brasil holandês, seriam travadas no Morro dos Guararapes. O confronto final. A partir de 1645, os holandeses, encurralados, passaram a depender novamente apenas dos brotes, da cerveja e da carne de porco enviados da Holanda, além dos gatos e ratos recifenses que eles conseguiam pegar. Aliás, eles gostavam tanto de carne de porco que o apelido deles na Europa era Jan Spitz, João Toucinho. Mas a quantidade que chegava era muito pouca. E nas Generalmissiven, os relatórios enviados do Recife para a direção da Companhia das Índias, a palavra mais comum era hunger, fome. 3 anos depois, eles concluíram que não dava para continuar assim e decidiram partir para o ataque, tentando resolver a parada de uma vez. E como é que eles poderiam resolver a parada de uma vez? Era tomando o porto de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho, por onde os pernambucanos embarcavam seu açúcar para a Europa e recebiam armas e mantimentos. Sem Nazaré, os nativos teriam os braços e as pernas quebradas. E sem eles para atrapalhar o andamento das negociações na Europa, o Nordeste do Brasil poderia se tornar holandês, oficial e definitivamente. Então, eles reuniram toda a força que puderam e marcharam para o sul, mas tiveram sua passagem barrada no Morro dos Guararapes. Agora, se você estivesse lá naquele dia e visse as 2 tropas frente a frente antes de o combate começar, não teria dúvidas sobre qual delas seria a vencedora.
De um lado, afora uns 200 indígenas, havia uns 3.000 soldados e uns 250 marinheiros, uns loirões altos, mercenários de muitos países europeus a serviço da Companhia das Índias. Todos bem treinados e equipados com o que havia de mais moderno no armamento da época. Do outro lado, haveria metade desse número. E quase todos eram uns homenzinhos magros, de pele escura, armados com espadas e espingardas velhas, além de facões, arcos, flechas e paus de ponta afiada. Um oficial holandês chamado Miguel van Gogh, não é o pintor Vicente Van Gogh, descreveu os pernambucanos no relatório que fez daquela batalha. Segundo ele, abre aspas, era uma gentalha composta de índios, mulatos, negros e mamelucos, sem experiência no manejo do mosquete e do arcabuz, mais próprios para serem escravos do que para guerrear. Fecha aspas. Outra diferença que saltava aos olhos eram as vestimentas. Naquela época, os militares ainda não usavam uniformes, e os europeus, de acordo com Van Gogh, abre aspas, marchavam cheios de bizarria e ostentação, com suas lustrosas e majestosas libreias, gloriando-se das arrogantes plumagens, bandas e mais ornatos faustos. Fecha aspas. Ou seja, eles pareciam pavões, com casacas e camisas de seda muito coloridas, faixas cruzando o peito e muitas penas multicoloridas nos chapéus. Já os nativos, em geral, vestiam apenas, abre aspas, bombachas e almilhas, safadas e rotas do contínuo trabalho da guerra. Fecha aspas. Bombachas são calções e almilhas são camisas. Mas, quando a briga começou, algo surpreendente aconteceu. O problema para os flamengos era que, ainda conforme Van Gogh, abre aspas, as tropas inimigas são temíveis por sua crueldade inata, e sendo ligeiras de natureza, atravessam e cruzam os matos e os brejos, sobem e descem os morros com a rapidez verdadeiramente notável. Nós, pelo contrário, combatemos em batalhões formados em quadrados, como na Mãe Pátria, e nossos homens são indolentes e fracos, nada afeitos à constituição do país. Fecha aspas. O resultado foi que, de acordo com o holandês, abre aspas, saindo do mato, por detrás dos pântanos e de outros lugares, os nativos tinham a vantagem da posição e atacavam sem ordem, em completa dispersão, se aplicando em romper diferentes quadrados. Já os nossos, pesadamente vestidos, afundavam nos mangues, onde os índios arrebentavam suas cabeças com cacetes de jucá. Fecha aspas. Derrotados com muitas perdas, naquele trágico 19 de abril de 1648, trágico para eles, os flamengos recuaram para o Recife. 11 meses depois, porém, eles saíram novamente, visando, mais uma vez, capturar o porto de Nazaré. E, mais uma vez, foram interceptados e batidos no Morro dos Guararapes, numa batalha parecida com a primeira. A situação deles piorou em 1652, quando a Inglaterra, que também tinha uma excelente marinha, declarou guerra aos Países Baixos. Aí o envio de suprimentos para Pernambuco ficou ainda mais prejudicado. Até que, em 1654, eles finalmente capitularam. Dos personagens dessa história,
o capitão-mor Matias de Albuquerque foi trancafiado pelos espanhóis numa prisão portuguesa, por perder a guerra e por comandar aquela retirada desastrosa de Pernambuco em direção à Bahia em 1635. Mas, quando Portugal declarou-se independente da Espanha, em 1640, ele saiu da masmorra para se tornar o herói da Batalha de Montijo, que deu fim à dominação do seu país. André Vidal de Negreiros, muito prestigiado, foi nomeado governador das províncias do Maranhão, de Angola e de Pernambuco. Sua antiga namorada, Ana Paz, ficou viúva pela segunda vez. Aí, casou-se com outro holandês e mudou-se com ele para a Europa, após a capitulação. Henrique Dias, que chegou a ser ferido 9 vezes em combate, não recebeu os prêmios em terras e dinheiro que lhe haviam sido prometidos. Então, ele foi até Portugal cobrar diretamente ao rei e conseguiu o que reclamava, tudo para garantir o futuro das suas 4 filhas. Felipe Poti Camarão morreu, infelizmente, após a primeira Batalha dos Guararapes. Não se sabe se por conta de algum ferimento ou de uma febre que apanhou por lá. João Fernandes Vieira não pagou os 500 mil florins que devia à Companhia das Índias. Pelas contas dele, os flamengos é que lhe deviam 100 mil. Se apossou de vários prédios no Recife e, assim como André Vidal, também foi nomeado governador do Maranhão e de Angola. Mas nunca governou Pernambuco, como queria muito. Quanto às batalhas dos Guararapes, o fato é que, se os europeus tivessem vencido, não é certo, mas é bem possível que hoje em dia estivéssemos falando holandês de Sergipe até o Maranhão. Esses confrontos, além disso, ajudaram a despertar um sentimento adiante chamado de nativismo. Ou seja, antes deles, todos os nascidos no Brasil se consideravam portugueses. Depois, começaram a se identificar como brasileiros. Enfim, talvez não haja tanto exagero, tanto bairrismo assim, quando se diz, em Jaboatão dos Guararapes, que a pátria nasceu aqui.